Olá, estamos em mais um episódio do nosso Inspira Talks. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, que é uma palavra tão importante que a gente tem sentido, né, em todos os setores da indústria brasileira e principalmente pelas pessoas que vão dar o tom dessa história hoje, que é muito legal. São dois amigos muito queridos, eu tenho trabalhado com eles de uma forma muito próxima e é um prazer tê-los aqui. Matheus e Rony, bem-vindos. Obrigado por trocar com a gente um pouco dessa experiência de vocês, né? São empreendedores que têm uma raiz na sustentabilidade, então é tão bacana entender como esses projetos recentes de marcas trazem já uma nova perspectiva dentro dessa nova ideia, né, do que tem que ser o futuro da moda. Então, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem, né, e contassem um pouco de como surgiu toda a história, né, das empresas e vocês um pouco desse mercado. Eu vou começar pelo Matheus e daí depois o Rony complementa. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui presente com vocês. E, bom, meu nome é Matheus Yoshimura, sou head de criação da Asla. E falar sobre empreendedorismo me motiva muito, porque eu sempre me identifiquei muito como um empreendedor faminto, assim, desde muito pequeno. E estar representando a Asla, que foi um grande sonho meu e do Lucas, que é meu sócio de negócio e de vida também, é um prazer enorme. Começou com uma inquietação muito grande dentro da gente, né? Nós viemos de experiências profissionais complementares, então eu trabalhei por muitos anos na indústria do varejo de moda, então eu pude estar presente dentro das lojas, próximo ao cliente, né? Então tive muito contato com as tendências, com as dificuldades do mercado, com a própria questão das preferências do consumidor na ponta ali do produto. Já o Lucas vem da vasta experiência da indústria em fornecimento de componentes para grandes marcas. E numa conversa que a gente teve, a gente uniu esses nossos conhecimentos e pensamos em criar algo inovador, algo que ninguém estava fazendo dentro do mercado. Eu lembro que a gente estava olhando para uma montanha de plástico na nossa frente, moída, e a gente pensou, gente, o que a gente pode fazer e inovar e pegar isso e reutilizar para apresentar um produto sustentável e um produto que vai fazer a diferença no amanhã, né? Então foi assim que surgiu a Asla, dessa nossa inquietação e da nossa paixão. A gente compartilha muito essa paixão do design autoral, da autenticidade. Então sempre foi um sonho conquistar em abrir uma marca com design intencional e autêntico. E a gente preza muito isso. E a nossa comunicação é muito direta também com o consumidor para ele ser quem ele realmente é, né? Então essa é a nosso lema. São pontos fundamentais, eu entendo hoje, porque mais do que nunca a gente está passando por um movimento de libertação. Exato. Né? Então, quando você tem um produto que te leva a experimentar, já que design hoje é um fato importantíssimo na questão da experiência, o produto de vocês traz isso, né? Seja na cor, seja na forma. Então, eu acho que esse impacto, por um lado, também ele demora a ser percebido, porque você tem que usar, você tem que realmente apostar, tem que sair para a luta com ele e entender que o consumidor, eu digo, né? Vocês Com também, certeza. mas o consumidor também, né? E aí ele tem a resposta de que eu quero mais um, né? Então isso é muito bacana. É isso que a gente sente muito nas feiras que a gente tem participado também, do encantamento que a gente gera com o nosso produto diretamente para o lojista. E é muito bacana o feedback dos lojistas quando chegam para a gente e falam: os nossos clientes estavam famintos de um produto novo. Que massa, né? Que massa. E Rony, conta aí, me conta tudo. Bom, nós da AG, tanto eu quanto o meu sócio Luciano, a gente veio da exportação. Aí a empresa veio a fechar devido à queda do mercado internacional na época com o país. E
num posto de gasolina, meu sócio chegou assim para mim e disse: Borroni, tu é bom no criativo, no desenvolvimento, eu sou bom no comercial. Vamos fazer por nós. Vamos? Eu não entendia, bem franco, não entendia nada de administrar empresa, empreendedorismo, nada. Mas só, então vamos. E deu super certo. Então essa foi a primeira etapa da empresa. Ficamos 7 anos com um escritório de desenvolvimento, onde a gente desenvolvia, colocava pedido em algumas empresas da região. E daí veio a segunda etapa. Depois de 7 anos, veio a pandemia e botou uma pedra em cima do que a gente tinha criado. Novamente, tivemos que demitir todo mundo do escritório. Aí teve aquele baque. E aí chegou para mim: o que nós vamos fazer? Vamos parar? Vamos continuar? Aí veio a ideia de botar uma fábrica, um parque fabril. Aí nasceu a AG. Que é incrível, aliás, né? Sou fã. Nasceu a AG de álcool, e nós estávamos com os pedidos, só que as empresas que faziam para nós vieram algumas fecharam, outras reduziram no primeiro ano da pandemia, e a gente colocou a empresa em 1 mês. 30 dias a gente conseguiu o prédio, comprou máquina, começamos a fazer ali a cadastrar o pessoal ali que ia trabalhar para nós, e abrimos, e dali para frente foi o crescimento bem rápido até, porque a gente tinha o produto certo, no momento certo. Basicamente a G-Shoes nasceu assim. É legal a gente até explicar também, né? Porque a gente é tão amplo nesse YouTube da vida que é bacana explicar que a gente tem, principalmente no Vale dos Sinos, né, essa questão da exportação, né, que é fabricar para empresas que são contratadas por marcas outras americanas ou redes americanas ou do mundo para fabricar o sapato aqui. A gente tem uma hiper qualidade, a gente é muito bom nessa questão da exportação. E para mim isso sempre foi um fator muito preponderante na paixão pelo sapato, porque o nosso sapato é muito bem feito. E a gente aprendeu fazendo a exportação, né? Então é muito interessante quando a gente entender essa exportação, né? Assim, como isso era feito, né? Vocês trabalhavam para produtos que não ficavam no mercado interno, que eram basicamente pelos agentes mandados para fora, né? E hoje vocês atuam basicamente no mercado local, no nosso mercado do Brasil, e também fazem exportação já com esse viés, porque vocês vieram disso, deve ter um viés, deve ter um caminho por isso. Sim, a gente exporta principalmente o nosso produto sustentável, tá? E faz o mercado interno. Como a gente fazia desenvolvimento já para o pessoal, para a Europa, onde nasce praticamente as tendências, a moda, a gente tinha esse caminho mais livre, assim, mais fácil. Tinha essa base mais tranquila para desenvolver, porque aqui sempre demorava um pouco para chegar. Hoje já é mais instantâneo, né? Mas aqui sempre demorava um pouco. Então a gente foi treinado assim. Tanto eu quanto o Luciano, que é meu sócio. E ele é o comercial, fazia Estados Unidos, boa parte da Europa, parte da Ásia, então ele conhecia, tem um vasto conhecimento assim, então para nós, quando vem o pessoal de fora interessado no nosso produto, é mais tranquilo assim de lidar. E hoje a gente já consegue colocar esse jeito brasileiro, por exemplo, a Asla tem muito esse jeito brasileiro, né? E vocês também já têm uma visão de Brasil. Vocês conseguem influenciar, colocar isso no produto, ou ainda vem muito a questão do fazer igual é feito em outro lugar? Não, a gente coloca a mão brasileira mesmo. Que legal isso. A gente é mão brasileira, a gente vende o produto brasileiro. Perfeito. E
quais são os obstáculos, assim, né? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Vocês têm um ano e meio. Um ano e meio é muito de marca. incrível, né? Porque eu já acompanho vocês há 3 coleções, acho que desde a primeira, desde né? a primeira. E para mim, quando eu olho para trás e vejo o trabalho de vocês, parece que já faz muito tempo, né? O Rony também, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele diretamente relacionado à mentoria que a gente faz para o Sebrae RS, também já parece muito tempo, né? Assim, e dentro dessa expectativa de formatar uma empresa, criar uma coleção, estabelecer uma linha de vendas, de comercialização, o que vocês, hoje, olhando para trás, nesse curto espaço, pensam como obstáculos? O que foi um obstáculo nesse primeiro momento? Muita criatividade, não... Porque é dividido. O que você já explicou no começo, que é muito dividido, né? Tem a visão industrial. Sim. E tem a visão do cliente, do consumidor varejo. final, né? Mas mesmo assim, onde estava o gargalo dessa história? Os desafios no empreendedorismo, né, principalmente no ramo da moda, são infinitos. Eu acredito que a grande competição acirrada no mercado foi a grande dificuldade, o grande obstáculo. A gente sentou um dia e quando a gente estava derrabiscando assim, o nosso plano de negócio, criando as estratégias da marca, a gente se deparou com um fato que a gente não sabia muito para onde ir, né? Eu acho que pela primeira vez, até a gente já conversou sobre isso, nós estamos vivendo numa era onde tem 5 gerações vivendo simultaneamente. E a gente queria oferecer um produto autoral, autêntico, e que a gente conseguisse se comunicar com todas essas gerações, que todo mundo pudesse ser quem realmente queria ser, né? Então, eu acredito que a maior dificuldade foi quebrar essa barreira e ter a atitude e a coragem, principalmente, de oferecer um produto diferente. Nosso lema saiu desse plano de negócio e a gente afirmou que a gente não ia mais fazer mais do mesmo, que mais do mesmo já tinha muito no mercado. Então, eu acredito que precisou de muita coragem, né? Muitas pessoas olhavam pra gente e pensavam, gente, que loucura. Como sempre. Como vocês vão apresentar isso? Quem que vai comprar? É muito diferente, é muito ousado. Mas eu acredito que é muito importante esse momento de plano de negócio, né, da estratégia da marca, de como a gente quer se comunicar, como a gente quer alcançar essas 5 gerações que estão vivendo simultaneamente hoje. Eu acho que o mais fascinante quando a gente fala de produto, principalmente no mercado interno e no Brasil, a gente tem eu sempre fico mais triste com essa conclusão do que feliz. Na realidade, a gente tem uma questão de preço, o que coloca todo mundo no mesmo nível, né? Não tem nenhum tipo de criatividade, porque todo mundo fica morrendo de medo de utilizar realmente a criatividade ou de trazer aspectos diferentes. E a gente fica tendo as mesmas coisas, as mesmas cores, as mesmas modelagens de solados, é tudo igual se a gente olhar. A única questão é a variação do preço. É muito importante quando vocês falam marca, porque marca para mim não é preço, marca é valor. É valor. Né? Então isso eu fico muito interessado num bate-papo de empreendedorismo quando as pessoas começam a entender essa diferenciação. Né? Uma coisa é você fazer um produto, né, Rony, por preço só e pensar no todo dia. Ok, tem que pensar nisso, isso existe dentro de um plano de negócios, de empreendedorismo, isso tem que existir. Mas eu acho que o que faz tornar diferentes são realmente a possibilidade de você trazer algo que não existe. E aí talvez seja o grande obstáculo, que é as pessoas olharem, como o Matheus disse, e dizer, nossa, vocês vão vender isso? Lá na GID também a gente tem isso, na G-Shoes a gente sente isso, como é que é? Bom, a gente encontrou como dificuldade no início, como a gente veio da exportação, a gente entendia sobre quase todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, mas não entendia Nós tínhamos 2 clientes na empresa que eu trabalhava, nacionais, e comprava o que tinha pronto. Então a dificuldade foi entender o nosso próprio povo.
o brasileiro mesmo. Porque assim, aqui a região sul tem um comportamento, Sim. o centro tem outro e o norte tem outro. Nós somos muito diversos, né? Então a gente até entender isso foi um pouco tortuoso, mas depois que entendeu, só cresceu. E o segundo, quando a gente colocou a empresa, a AGXUS, o que demorou para se ajustar, a dificuldade foi a mão de obra. Que incrível. Sabe? E isso falando aqui do Vale, né? Falando aqui, a gente já botou a empresa no lugar onde a gente conseguia mais mão de obra. Mesmo assim foi difícil, mas também a gente acertou a equipe e foi para frente. Mas até acertar foi bem tortuoso também. Bom, bacana pensar nisso, né? No fundo a gente está falando de ser humano, né? O ser humano que aceite um design diferente, que seja experimental, no ponto dele realmente ter uma nova visão sobre ele mesmo, né? E ao mesmo tempo o outro ser humano, que é o ser humano que faz. Que pra gente, nesse Inspira Mais, tem tudo a ver. Porque quando a gente fala do Homo Faber, que é o nosso tema, a gente está falando dessas pessoas que botam a mão na massa, dos designers, dos criadores e principalmente da mão de obra, né? Porque quando a gente vê um sapato pronto, qualquer produto de moda pronto, a gente não tem noção do processo. Então, no Inspira Mais, dessa próxima edição, agora de 11 e 12 de julho, a gente vai falar muito sobre essa mão de obra e que a gente tem uma especialização muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Então eu fico muito surpreso da dificuldade de você conseguir colocar na fábrica, assim, né? Até porque é treinamento, né? É uma construção que você vai fazendo, porque cada marca tem um estilo, cada marca tem um caminho, né? E aí hoje você já consegue trazer isso para a produção e de uma forma mais tranquila. Sim, a AGXUS tem no DNA o feito à mão, que já presenciou lá. É muito manual, muito artesanal, boa parte da nossa produção. Então, isso está se perdendo aos pouquinhos. A gente está tentando recuperar, a gente pega as pessoas de mais idade até para trazer esses velhos sapateiros de novo para poder ensinar essa massa nova que tem. E assim a gente vai andando. Mas é uma preocupação do setor calçadista como um todo, a mão de obra e a continuação dessa mão de obra específica, né, qualificada. E claro que tem sim o treinamento, mas eu acho que é uma mudança era mesmo uma mudança de gerações, e a gente tem que trazer a mão de obra, a gente tem que tornar essa mão de obra desejada, né? Que seja realmente uma profissão almejada pelas pessoas. Que as pessoas se apaixonem pelo fazer, né? Concordo. Tinha sempre uma questão muito interessante que era o jovem. A gente não vê, né? Você entra numa fábrica hoje, você vê que o público médio ali que está trabalhando, na realidade, já tem uma certa idade, né? Exato. E eu sempre imaginava que quando a gente trouxesse a tecnologia para dentro das fábricas, a gente traria o jovem, né? Porque é onde ele está conectado, né? Então, acho que também leva um tempo, né, para a gente fazer essa transição. E é bacana, porque quando a gente fala dessas gerações, entender que uma geração mais antiga, que tem esse conhecimento, possa transferir essa paixão e esse conhecimento para as gerações mais novas, é uma luta para perpetuar, né, esse legado que a gente tem, né? E aí, falando de obstáculos e desafios, quais foram as estratégias que vocês construíram para dizer, eu vou partir para outro caminho? Vocês da Asla, para mim, tem essa questão do novo, do discurso novo, de uma marca nova, de um consumidor absolutamente do século XXI, né? Que realmente não se importa se é cor-de-rosa, se é preto, se é amarelo, vou usar porque é bonito, porque é bom e combina comigo. Então isso é muito legal.
Na questão do Rony, tem o design como um ponto de estratégia super importante também, mas tem o conhecimento dos dois com relação a essa questão da exportação, que isso é uma escola valiosíssima, né? Então, onde foi que vocês se agarraram? Tipo, estratégias que eu vou usar para enfrentar esses desafios? Bom, nós da Asla, a gente tem como estratégia a capacidade de questionar. A gente sempre está questionando, né? Mesmo quando já está pronto ali o projeto final, aprovado, a gente questiona e pergunta, é isso mesmo? O que podemos fazer melhor? O que a gente pode avaliar nesse processo para tornar ele mais sustentável? O que a gente pode oferecer para o nosso cliente para melhorar a experiência de consumo dele, né? O que a gente pode fazer para tornar esse produto não um produto que só acompanha a tendência de moda passageira, mas um produto que o cliente vai usar, um produto atemporal que ele vai usar em diferentes momentos, para diferentes gerações e para diferentes públicos, né? Então, a gente está sempre questionando o momento, questionando as tendências, questionando os produtos, e a gente tem a modularidade como um viés muito forte dentro da marca, dentro da criação da minha parte, que é tornar esses produtos versáteis, né? Tornar aquele produto, aquela sandália com uma cordinha que você pode tirar e usar ela sem a cordinha. A gente trouxe um módulo híbrido também, que a gente consegue transformar um calçado super básico em algo mais robusto, né, mais diferente, uma pegada mais japonesa. Então, a modularidade também é uma estratégia de criação. E outra questão que a gente fala muito dentro da Asla é o tempo, né? O timing da coisa. E tem até uma frase da Anna Wintour que é mais ou menos assim, que é tudo sobre o tempo. Se você faz algo cedo demais, as pessoas não vão entender. E se você faz tarde demais, as pessoas vão esquecer, né? Então, é mais ou menos assim. Se eu invertir alguma coisa, é essa a mensagem. Então, é muito sobre o timing. Tem um termo alemão, inclusive, que é o Zeitgeist, que é um termo que é o espírito do tempo. E a gente usa muito o Zeitgeist dentro da Asla também, para trazer as tendências, as questões culturais, sociais e políticas, para estar conversando e comunicando com o nosso consumidor final também. Eu acho que isso é importantíssimo no momento que a gente vive. Exato. Né? A tecnologia, ela trouxe, de certa forma, na palma da nossa mão, todos os contextos, sejam eles políticos, sociais, econômicos, de arte, e eu acho que é esse consumidor que a gente precisa olhar para ele, né? No comportamento dessa pessoa. E realmente essa questão do espírito do tempo, eu que sempre fui mais japonês que brasileiro, a gente está olhando para o Japão de novo. É muito interessante. Sim. Como quando repercute isso para mim lá na Asla, mas eu começo a ver que tem uma afirmação e tem um sentido de novo essa brincadeira do produto. Ele tem uma ironia, ou ele tem um lado divertido que ultrapassa a questão do usar, né? Do estar bem vestido ou estar confortável. Ele tem uma mensagem, né? Então, acho isso bem, bem interessante. Eu acredito que o calçado é uma arte e a gente pode se expressar através dela, como infinitas outras artes, né? Então... A moda em si é comunicação, né? E tem aquela frase célebre que é: olha para o pé e vê, você já sabe quem é a pessoa, né? Pelo menos eu sigo muito isso. E lá, Rony, qual foi a estratégia? Por mais que vocês já vinham, né, de certa forma, fortalecidos por essa experiência, que eu acho que é a grande estratégia, parar num posto de gasolina e olhar um para o outro e dizer, a gente faz isso para os outros, vamos fazer para a gente, é uma mega estratégia, né, de pensamento. E como colocar isso em prática? Como vocês colocaram isso em prática? A gente fez diversos projetos para sempre seguindo o comportamento aqui do Brasil. O que a gente teve mais êxito e fortaleceu foi a questão sustentável, que a gente na época até presenciou desde o início, a gente não tinha noção da grandeza que ia ser. E o conforto com design também, que
a gente sempre disse, para ser confortável não precisa ser feio. Sim, Lembra sem dúvida, dos sem modelos que a gente Sim. já lançou? Então, assim, ó, foram esses dois caminhos que a gente tomou. A gente faz os outros produtos, se pedem lá, se alguém chega e vai querer comprar o produto. Claro. Mas esses business. dois foi o que a gente teve mais êxitos. É a assinatura de vocês, Aham. de certa forma. Então, foi bem agradável, assim, de ver o retorno disso tudo, assim, foi muito bom, sabe? Principalmente na parte sustentável, que eu até hoje digo que foi até um acidente, que a gente estava trabalhando no sustentável, estava trabalhando, mas assim, ó, não saía do chão, porque ou ficava muito caro, ou ficava muito trabalhoso, sabe? E até foi numa live que eu até falei baixinho contigo, que estava lá fazendo assessoria da empresa, na questão do produto, que eu falei assim, nós temos algo sustentável. Aí tu ouviu do outro lado da tela e disse assim, tem algo sustentável? Então me mostra. Daí eu disse, eu não tenho aqui, mas eu tenho no meu pé, que eu tava usando, o primeiro par testando, eu peguei, tirei do pé e mostrei na tela. Eu disse, então me consegue um pé desse sustentável. Sim. Aí consegui no dia da feira, tu fez a palestra lá de início e terminou a palestra, o stand lotou. O pessoal querendo saber como era feito, da onde vinha, a questão do fio, todo. Vocês tinham uma pesquisa muito bem organizada sobre sustentabilidade em todos os componentes, né? Eu fiquei muito impressionado com isso, porque a gente do Inspira Mais, a gente já fala de sustentabilidade há muito tempo, mas entender isso no mérito do produto, para mim ali, eu vou explicar, eu estava com o Rony fazendo uma consultoria online do projeto do Sebrae RS para o Estação Moda. E aí foi realmente isso, porque ele falou tímidos. Sustentabilidade. Eu dei um grito. Como? Na verdade, eu comentei com o Luciano, que estava do meu lado, porque foi um susto até que quando me disseram às 10 horas da manhã, que é 1h da tarde, o Walter Rodrigues ia fazer uma live, uma chamada para ver o nosso produto. E eu disse, sim, o Walter Rodrigues, sim, já tá me ligando. Até brinquei. E a 1h da tarde realmente estava lá. Eu sou um trabalhador, Rony, por favor. Tava lá, eu disse, o Walter Rodrigues, o que eu vou falar para ele de produto agora? Sabe? Aí eu comentei de baixinho com o Luciano, depois de apresentar tudo, eu comentei com o Luciano, nós temos um tênis sustentável. E aí foi quando tu ouviu e pediu pra ver. Ouvido de sagitariano, que não para nunca, mas foi sensacional. E eu me lembro realmente que a gente fez um slide de vocês com todos os produtos sustentáveis que tinham coisas super, super interessantes. Bom, eu acho que eu estava contando aqui um pouco para vocês, né, que eu faço um trabalho super interessante de mentoria hoje para o Sebrae RS, que é um projeto chamado Estação Moda, onde a gente tem uma série de empresas que são participantes de feiras nacionais e o Sebrae proporciona, a partir dessa combinação com o Inspira Mais, com o time do Inspira Mais, uma mentoria. Então, são geralmente 15, 18 empresas, onde eu, durante 2 meses ali antes de acontecer os eventos de comercialização, converso com as empresas, eles me contam um pouco da coleção, a gente fala de cartela de cor, eu apresento as nossas ideias, porque como no Inspira Mais que a moda começa, né, eu tenho que puxar isso, né? A gente tem ali as matérias, eu vejo sempre vocês no Inspira Mais também, então a gente tem essa conexão do início de tudo. E daí é muito bacana entender que, de certa forma, quando a gente fala do Estação Moda, a gente está falando de marcas gaúchas sendo conectadas com um grande público, porque o mercado hoje recebe tanto compradores internacionais como compradores nacionais, né? E é interessante esse apoio. Eu acho que o design, para mim, ele é mais importante que a moda. Moda é uma espécie de comportamento, é um caminho que vai trazer, de certa forma, o entendimento, qual é a cor, qual é o solado. Mas quando a gente fala de design, a gente está falando de processo, né? E quando o Sebrae se propõe a colocar isso em prática, para mim, isso, como mentor de vocês, isso é muito interessante.
E tirando o Walter da rodada, né, assim, como que é para vocês participarem desses projetos de incentivos? Como que isso facilita e habilita vocês a olharem para o mundo de uma outra maneira? Porque, na realidade, não sou só eu, tem vários consultores que trabalham com vocês. O Sebrae, para a Asla, foi um suporte essencial, assim. Tanto que a marca é uma marca nova, né? Já estamos atuando no mercado há bastante tempo em outras funções, mas como marca nós somos quase uns bebês. Então, o Sebrae foi, assim, essencial pra gente em relação a consultorias, networkings, programas, auxílios que eles proporcionam pra gente. Então, evoluímos em questão de estratégia, de finanças, de marketing. É muita né? coisa. É muita Não coisa. É só moda, né? Não é só moda. Então, até o produto final chegar ali para o consumidor, tem todo um processo e toda uma estrutura que precisa estar bem sustentável para chegar no resultado final. Então, é muito, muito bacana, e eu digo que são pais, né? A gente chama assim, que é o pai e a mãe da Asla, que tá ali dando suporte, puxando a orelha e nos direcionando. Hoje, inclusive, a Asla, eu e o Lucas participamos do programa Líder dentro do Sebrae, que é um programa fundamental. A gente precisava muito desse programa e é uma honra enorme estar ali representando. Eu sou o mais novo do grupo de 60 representantes e empreendedores do setor calçadista. Bacana isso, Matheus. E lá temos 60 representantes do setor calçadista discutindo melhorias pro polo, né? Como que a gente vai voltar a ser aquilo que a gente era antes, ou até melhor, né? Porque todos sabemos que hoje passamos por um momento de turbulências dentro do cenário do nosso polo calçadista. A gente precisa voltar e retomar a ser a referência que a gente era antes. Então, nós temos um encontro por mês ali, onde a gente discute melhorias, faz o nosso networking também, compartilha muito conhecimento, e para a Asla tem sido super enriquecedor trabalhar com pessoas que já estão ali no mercado há 30, 40, 50 anos. E eu digo que é um MBA, eu vou para aquele encontro assim, só com os ouvidos Imagino. É uma experiência que deve ser, porque é muita gente diferente, muitos conceitos diferentes e muito conceito para quebrar também, né? Então é bacana. Exato. E é todo ministrado por consultores do Sebrae, onde tem uma didática, onde tem uma metodologia para a gente chegar e prototipar ali uma ideia final. Então é muito organizado, muito bem feito, muito bem planejado, e para a gente está sendo muito bacana. Genial. E Rony, conta aí. Bom, o Sebrae na AG foi a importância. Eu também faço, eu tô no projeto Líder, mas o Sebrae na AG, ele entendeu que a gente em produto não precisava de muita assessoria, mas ele foi fundamental que a gente tinha tudo, mas não sabia como divulgar. Estava lá, só tinha o produto, tinha a pesquisa, tinha tudo, mas não sabia como levar isso para frente. Então, através do Sebrae nas feiras, que foi o que deu visibilidade para a G-Shoes, porque antes ninguém sabia quem era a G-Shoes. Hoje, todo mundo falou em sustentabilidade, estão lá dentro. Bárbaro. Eu acho que da minha parte o que é mais interessante como mentor de vocês é que a gente pode ter, sei lá, 30 empresas. 20% vão entender o que você está falando e vão compreender, porque muitas vezes, eu até entendo, o risco é do empresário, né? Não é do consultor. O consultor está ali para tirar, às vezes, fora da caixa. Mas é importante também que a empresa entenda que aquilo, se a gente está falando alguma coisa daquilo tem um valor e tem um sentido. E eu sinto muito como mentor desse projeto que determinadas marcas entendem isso de uma forma tão fantástica, e quando você vê coleção, quando você vê o resultado de venda do pós-feira e tudo isso, você fala, não, a mentoria foi só uma parte, mas a coragem, a determinação do empresário e o entendimento dele com relação ao produto dele, que pode ter mudado até no caminho,
é muito maior, né? Então eu fico sempre muito, muito feliz. Falando dessa questão, quais são os planos futuros e a visão de crescimento da empresa? O que vocês imaginam agora a gente está indo tão rápido, né? Esse ano já está no meio, a gente já está trabalhando tanto para a próxima estação, né? Vocês já entregaram um verão. O que vem agora, depois disso tudo? Bom, a Asla tem muitos projetos na manga. E eu puxo de novo a frase da Ana Wintour. Tem alguns projetos que a gente até segura um pouco, porque a gente sabe que não é o momento de apresentar para o mercado. A gente estuda muito o tempo, né, essas gerações, os Zeitgeist. Então tem muitos projetos que a gente está segurando, esperando o timing certo. Mas de futuro, queremos expandir, claro. A gente quer revisar todo o nosso processo também em Fabril, focar mais ainda em sustentabilidade. Hoje a gente já tem 60% de fontes renováveis, né? 90% dos materiais recicláveis internamente. O nosso processo ele é bem verticalizado, então a gente consegue mapear e validar toda essa certificação sustentável. Mas a gente quer sempre mais. A gente quer sempre avaliar e fazer melhor. E eu acredito que ter também parcerias estratégicas, né? Quando a gente fala de design, eu vejo muito esse envolvimento da arte, esse envolvimento da comunicação e essa demanda de atingir essas 5 gerações que estão vivendo simultaneamente. Eu acho que boas parcerias estão por vir aí também para a Asla. E aguardem os próximos capítulos, que temos muitas novidades para serem lançadas. Eu fico esperançoso de ver uma venda online, das pessoas terem acesso, porque Sim. Talvez, no caso dos dois, né, tô eu aqui parado pensando, o varejo ainda seja um empecilho, né, pela timidez das pessoas em apostar, principalmente na sustentabilidade, Sim. porque eu acho que o varejo ainda não entendeu isso, que isso é uma nova regra, né, e que vocês tenham a chance de chegar em mais pessoas, porque eu que vejo ali, quando a gente tá na feira, eu vejo as pessoas, o olho das pessoas brilha, eu imagino isso realmente sendo acessível para o maior número de pessoas. Eu acho que vai ser, eu vou ficar, como fã, eu vou ficar muito, muito feliz. É um pedido de todos, nosso Instagram é bombardeado por consumidores. Eu imagino. Perguntando onde eles podem comprar as peças. Sim, genial, porque realmente é muito legal. E você, Rony, o que o futuro ali? A gente está num progresso bem bacana, tá? E vamos dar um passo agora, justamente nessa venda online. Eu não posso ainda comentar, que vai ser surpresa. O Luciano te mata também. Segredo. Até bom, meu WhatsApp está cheio aqui, mas estamos aí trabalhando e com um apoio bem bacana. E aguardem novidades. É porque eu acho que o interessante é isso, né? A gente talvez esteja quebrando uma regra que é passar por cima do intermediário, Sim. entre aspas, e ir direto com a criação. Não que não vai ser um impedimento ter isso em lojas, mas coleções mais exclusivas, coleções cápsulas mais direcionadas a esses Zeitgeist, que tanto você fala e tanto combina com o Rony também, de ter isso como laboratório, né? Eu acho que esse consumidor ávido pelo novo, muitas vezes ele nem frequenta a loja, porque Sim. ele está num outro canal, ele está numa outra sintonia. Então, quando ele vê aquilo, ele vê essa diferença do produto de vocês, ele realmente quer saber onde compra, né? Que eu acho que é fundamental, aonde está vendendo, né? Vocês me diriam assim, a gente tem alguma dessa experiência incrível de vocês, alguma mensagem, algum conselho para as pessoas? Porque é bacana quem está escutando, às vezes está lá com um projeto e fala, meu Deus, será que eu tiro isso do papel? Será que eu tenho coragem? Né? Estou na frente de 2 corajosos que tem atrás de vocês uma equipe de pessoas corajosas. Como é que é isso? Que dá para dizer para eles? Tipo, chuta o balde e vai. Eu acho que tem 2 frases que acompanham muito o nosso processo de empreendedorismo na moda, né? De ter essa coragem, essa visão
do futuro, que inclusive eu separei para falar pra vocês. Ótimo! Olha só como eu sou organizado. Como bom libriano. Como um bom libriano. A primeira frase é do Chris Anderson, né, o autor do livro A Cauda Longa, que ele diz assim: não vivemos numa era de mudanças, vivemos uma mudança de era. E é o conceito de adaptabilidade, né? É a essência da Asla. E é uma dica que eu passo para todos os ouvintes, que a gente não tá simplesmente tendo que mudar, a gente já mudou. Perfeito. E a segunda frase é do Alvin Toffler, muito conhecida também, autor do livro A Terceira Onda. Acredito que todos já escutaram, mas é uma frase que eu repito muito pro hoje e pro amanhã, que é assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, traz para mim esse conceito de learnability, que é uma competência do hoje, né? Eu acho que é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que esteja numa função ali de criação, de liderança, a learnability. A gente tem sempre um caminho para descobrir. Eu acho que isso é muito fundamental, né? E essa imprevisibilidade, eu acho que ela traz, de certa forma, essa necessidade das pessoas se posicionarem. Ou vou mais além, né, de se sentirem felizes, porque às vezes você está num business, você está num negócio que você está ali porque você acha que é sua zona de conforto e fica ali, né, parado, infeliz. E de repente você começa alguma coisa, começa algum desafio e realmente você encontra o seu caminho, né? Então eu acho que talvez a mensagem importante também é não ficar parado. Não né? fique parado. E aí, Rony? Bom, empreender nesse país não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Não é para amadores. Isso aí. Mas não é impossível, né? Perfeito. Não é impossível. Perdi a conta de quantas vezes fui dormir de olho aberto. Porque assim, ó, ser empreendedor tem conta para pagar, entendeu? Mas vale a pena. Vale a pena. Quando tu conquista, quando tu atinge determinados objetivos, vale muito a pena. Então, o meu conselho é esse. Impossível não é. Bacanérrimo. E a gente tem ali... Eu, particularmente, trabalhei com o Rony num projeto super bonito chamado Iconografia Local, onde a gente buscou numa experiência de imersão no Pampa Gaúcho, referências de design, da cultura local, da tradição local, e depois a gente trabalhou isso com 5 marcas, e uma das marcas foi a G-Shoes, e a gente tem ali uma percepção muito grande. Queria que você contasse um pouco pra gente dessa relação de preço e de valor, que eu acho que é, quando a gente fala de marca, que é aquilo que nós começamos desde o início falando, marca é valor, enquanto que produto comum é preço, né? Então, commodity na realidade. Então eu queria que você me desse só uma palhinha sobre isso, para as pessoas entenderem que é importante fazer produto, que a base da indústria é o produto, mas que quando você tem algo diferenciado e que você cria esse valor de marca, é onde realmente o valor percebido daquele projeto de design, seja um calçado, seja uma roupa, realmente traz lucro, né? Traz uma visão de valor mesmo. Sim. Tem clientes que querem comprar a história por trás. Tu deve ter esse exemplo lá, eu acho que é melhor do que... né? Eles querem comprar a história. E teve vezes que tu foi na empresa ver o projeto, eu já tinha vendido, lembro. O projeto que eu tinha feito pra ti, eu já tinha vendido. Matheus, era bem bacana, porque chegava lá pra fechar o negócio e ele dizia, não, isso aqui eu já não posso mais porque eu já vendi. Daí eu tive que fazer outro pra apresentar. E assim foi indo até a feira, até ficar pronto. Mas tem clientes que querem comprar a história por trás daquilo lá. Então quando eu ganhei o briefing, que era o livro da iconografia, comecei a fazer, e o pessoal... E toda semana tem cliente lá, eles vinham, daí eu contava a história, eles queriam aquilo ali, entendeu? Então, eles pagam por isso, porque eles podem levar isso para loja deles,
tudo. Então, é mais fácil eu fazer algo feito à mão, com carinho, com aquela... É diferente do que o feito, assim, em volume. repetido, Tá. entendeu? E o pessoal gosta. Que bom. E paga Sabe? por isso, E né? paga que eu acho por que isso. É o mais bacana. Bom, olha, podia ficar aqui o dia inteiro, né? Mas a gente tem um tempo, né? Então, queria agradecer vocês por terem aceitado o convite do Inspira Mais Talks para estar aqui com a gente, trocando essas experiências que é tão bacana aí nessa indústria tão querida, né? De tanta gente legal, de tantas empresas, tantas marcas. O Inspira Mais tem o maior carinho por todos vocês, então muito obrigado, tanto para o Matheus como para o Rony. E também queria agradecer o Sebrae RS, né, e o Sebrae Nacional também, por estar nesse apoio, nesse suporte realmente para que a gente possa fazer o diferente, né? A gente entende que nós temos um fator Brasil de diversidade, de colorido, de vivências que realmente pode ser transferido para os produtos, e com a ajuda do Sebrae a gente tem conseguido fazer isso, chegando até vocês através de vários consultores, né, trazendo não só expertise de design, mas também expertise de gerenciamento, de plano de negócios e de tudo isso. Então, para todas as equipes, para todos os nossos times de Sebrae, nosso obrigado, nosso carinho. E vocês têm aqui um minutinho para falar um tchau para todo mundo. Gratidão. Enche meu coração de alegria estar aqui com vocês, dividindo essa mesa incrível. Gostoso demais essa conversa. Espero que seja só uma sementinha pra gente ter muitas outras conversas aí pela frente. Com certeza, no Inspira Mais é sempre aberto. Também a gente agradece a oportunidade e sempre aprendendo, né, Walter? Então... Que bom. Constante evolução. Exato. Então, muito obrigado. A gente termina aqui. Um beijo para todo mundo. E siga a gente lá no Instagram, no Inspira Mais Oficial. E também aqui no YouTube. Beijão!